Olá, queridos alunos. Iniciamos aqui o capítulo 6, aula 1, Pesquisas Estatísticas, População, Amostra e Gráficos. Em tempos de pandemia e isolamento social, este assunto é muito pertinente. Vamos ver aqui como as informações e os dados podem influenciar a nossa vida, como estamos passando agora com o isolamento social. Para iniciarmos esta aula em forma de problematização, e para vocês verem a importância desse tema, vamos fazer uma visita ao site do Ministério da Saúde para obtermos algumas informações. Como vocês podem ver aqui, ao abrir a página do Ministério da Saúde, a gente já logo nota as informações numéricas contidas. Observe aqui o painel da Covid-19, atualizado no dia 17 de abril, isto é, ontem, às 15 horas e 10 minutos. Observe aqui os casos confirmados, 33.682 casos, os óbitos, 2.141 e a taxa de letalidade, 6,4%. Andando um pouco mais pela página, nós podemos ver aqui o mapa do Brasil, a coloração de acordo com os casos. A parte escura refere-se aos lugares que tem mais casos, a parte clara são os casos, menos casos, Ao lado nós temos aqui um gráfico que mostra por região. Então, até a data de ontem, o Nordeste tinha 9,4% dos casos no Brasil, o Nordeste 22,2%, o Centro-Oeste 4,1% e o Sudeste 56,6%. Observe que o Sudeste tem a maior taxa proporcional no país. E o Sul 7,7%. Descendo um pouco mais, a gente vai observar outros gráficos. Aqui tem um gráfico que mostra o avanço por dia da doença, desde o dia 26 de fevereiro até a data de ontem, 17/4. Um pouco mais abaixo, nós vemos a análise por semana. Nós estamos na 16ª semana desde a notificação do primeiro caso no Brasil. E observe aqui que na semana que nós estamos, já foram confirmados 1.017 óbitos e 12.955 casos. Isso só na 16ª semana, não é o acumulado. Embaixo aqui nós temos também mais um gráfico que mostra a curva, a famosa curva que tanto se fala de achatamento. Temos que fazer o achatamento da curva, porque o isolamento que nós estamos vivendo tem tudo a ver com essa curva, Os países que não fizeram o isolamento social ou fizeram de forma precária, essa curva ficou muito acentuada e aí foi o caos, como nós podemos ter informação da Espanha, da Itália principalmente, e agora nos Estados Unidos. Então, o motivo do nosso isolamento social é para achatar essa famosa curva que tanto se fala. Todos esses gráficos que eu apresento a vocês agora é o nosso objeto de estudo a partir daqui. Nós vamos aprender os nomes, os tipos de gráficos que aqui estão na página do Ministério da Saúde, e também como ler esses gráficos, interpretar esses gráficos, bem como a construção deles. Vamos tentar fazer isso de uma forma bem dinâmica. Ainda bem que nós temos o recurso da tecnologia que vai nos auxiliar bastante nesse entendimento. Bom, depois desta rápida passagem pelo site do Ministério da Saúde, onde observamos alguns gráficos, vamos estudá-los agora detalhadamente. Aqui eu trouxe os gráficos que a gente observou lá. Nós temos aqui rapidamente para vocês tomarem ciência. O primeiro gráfico, nós vamos estudá-lo, é o gráfico de setores ou de pizza. Ao lado dele nós temos um gráfico de barra. Embaixo nós temos gráfico de linha e ao lado o gráfico de colunas. Vamos ver aqui um pouco da parte teórica dessa matéria. A parte da matemática que estuda esse assunto de gráficos é a estatística. Ela trabalha com
a coleta dos dados, com a organização, com a descrição, análise e interpretação de acordo com uma determinada população. Afinal de contas, o que é população? É qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas, que constituem todo o universo de informação de que se necessita. Vamos dar aqui 2 exemplos claros de população. Primeiro exemplo, a direção de uma empresa quer saber se os funcionários estão satisfeitos com os benefícios oferecidos por ela. Qual seria a população? Todos os funcionários dessa empresa. Segundo exemplo, um biólogo necessita estudar uma espécie de formigas de uma determinada região. Qual é a população? Todas as formigas dessa espécie que vivem nessa região. O que é amostra? A amostra corresponde a um grupo representativo da população. É uma parte da população, também chamada em matemática de um subconjunto da população. Então vejamos aqui um exemplo. Em uma pesquisa de intenção de voto para presidente do Brasil, seleciona-se alguns eleitores para fazer parte da amostra da pesquisa. Vocês já devem ter visto, já ouviram falar em pesquisas eleitorais. Ora, as pesquisas eleitorais, elas não acontecem com toda a população. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e fica inviável fazer uma pesquisa de intenção de voto com toda a população do Brasil. Impossível e muito cara. Então, o que os institutos de pesquisas fazem? Eles fazem exatamente isso, eles fazem uma amostra. Mas essa amostra ela tem que ter rigor, tem que ter critério, porque ela tem que, de fato, traçar o perfil de toda a população. Ok? Vamos ver agora os tipos de gráficos. Lá no início, quando nós mostramos para vocês o site do Ministério da Saúde, a gente viu basicamente 4 gráficos. E aí eu selecionei eles aqui na primeira página. Vou voltar aqui para vocês terem conhecimento. Gráfico de setor, também conhecido como pizza, gráfico de barra, gráfico de linha e ao lado direito aqui gráfico de coluna. Agora nós vamos estudá-los detalhadamente. Antes disso, é importante entender os cuidados que nós devemos ter ao elaborar e também ao escolher certos gráficos. Por exemplo, alguns fatores importantes que podem trazer problema na elaboração e no estudo do gráfico, na análise do gráfico. Se estiver faltando alguma informação importante para a interpretação do gráfico, isso pode trazer alguns equívocos. 2, o gráfico, se estiver fora da escala, ou a escala utilizada para construir o gráfico não contemplar os dados. Isso aí vai acarretar em erro. O título do gráfico induz a uma interpretação diferente da que os dados mostram. Então, cuidado com o título, A fonte do gráfico, se não for confiável, ou seja, quem elaborou o gráfico pode trazer uma informação equivocada. Por exemplo, nós somos o Ministério da Saúde, buscamos as informações lá, e subentende que sejam confiáveis. A legenda de cores utilizada pode apresentar erro. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Por isso, nós vamos estudar aqui a construção de gráficos. Nós vamos utilizar o recurso de planilhas eletrônicas, o que vai facilitar muito o entendimento e a construção de gráficos. Nós vamos fazer alguns exemplos, depois vocês vão fazer como tarefa alguns gráficos e vão devolver como planilha esses gráficos. A gente vai depois, adiante, na próxima aula, explicar isso de uma forma melhor para vocês. Mas vamos estudar agora, teoricamente, os 4 gráficos que nós apresentamos na primeira página. O primeiro gráfico que nós apresentamos é conhecido como gráfico de coluna. Eles são retângulos e as suas bases são iguais, e elas são alinhadas com o eixo horizontal. Observe aqui. Já a altura das barras são proporcionais aos valores do eixo vertical. Observe aqui com curiosidade a unidade do eixo vertical, 3K, 6K, 9K, 12K. Esse K foi identificado como milhar. Assim, 3K significa 3.000. Observe que na 12ª semana,
o Brasil estava provavelmente abaixo de 1.000, né? Entre 1.000 e 1.000 e pouco. Como você pode observar, a linha do 3.000 casos está aqui, ó. Fazendo um comparativo, aqui está um pouco abaixo de 1.000. Já na 13ª semana, o Brasil atingiu a quase 3.000 casos. Fácil observar que o Brasil passou de 6.000 casos na 14ª semana. Na 15ª semana, o Brasil passou de 9.000 casos. E na 16ª semana, que é a semana que nós estamos, o Brasil está próximo de 15.000 casos por semana. É bom deixar isso claro. Esse não é o acumulado. Então, só na 16ª semana, teve mais de 12.000 casos. Também 1.000 casos que vieram a óbito confirmados. Então, esse é o gráfico de colunas. As bases são paralelas ao eixo horizontal e as alturas são proporcionais ao eixo vertical. O próximo é o gráfico de barras. Não confundir o gráfico de barra com o gráfico de coluna. Podemos ver aqui que ele é representado por meio de retângulos horizontais, cuja largura é igual para todos, mas os seus comprimentos são proporcionais à escala horizontal. Esse gráfico, de curiosidade, não foi tirado do Ministério da Saúde. Ele tem uma informação sobre o crescimento dos países comparando 2019 com 2020. A China é o país que tem maior crescimento em 2019, também em 2020, mas o crescimento da China em 2020 será bem menor do que o 2019, assim como todos os países. Isso pelo impacto, né, o efeito da Covid-19. Mas esse, então, como eu queria mostrar, é o gráfico de barras. O próximo é conhecido como gráfico de setores ou gráfico de pizza. É representado por círculo dividido em setores. A medida do ângulo central de cada setor é proporcional à sua frequência relativa, que é dada em porcentagem. Então, vejamos aqui, esse gráfico foi tirado do Ministério da Saúde ontem, e aí vocês podem observar que a região que tem menos casos é a região centro-oeste, que representa 4,1%. Repare que a fatia da pizza é menor. Aqui nós temos o ângulo. Então, esse ângulo, repare que é o menor de todos. Já a região sudeste, ela detém a maioria dos casos. Observe que a parte verde representa essa região. O ângulo aqui, ó, é o maior de todos. Nós vamos aprender a calcular esse ângulo. No final dessa aula, a gente vai determinar uma forma para calcular cada um desses ângulos e assim poder estabelecer uma comparação entre a porcentagem e o ângulo de cada setor. Então, aqui está o gráfico de pizza, o gráfico de setor. Uma outra característica desse gráfico, ele é muito utilizado em situações onde representa a porcentagem total, que corresponde a 100%. O quarto e último gráfico que nós vamos estudar é conhecido como gráfico de linhas. Esse gráfico, tão falado pelo Ministério da Saúde, pelo ministro e pela Organização Mundial da Saúde, precisamos achatar a curva para não ter sobrecarga no sistema de saúde do país, para não entrar em colapso, precisamos achatar a curva. Então, quando ele se refere à curva, é representada por um gráfico de linhas, que nós veremos com mais detalhes para frente. Então, o gráfico de linha é representado por uma linha sobre um sistema de coordenadas cartesianas. Esse tipo de gráfico é utilizado para mostrar a alteração de determinada característica ao longo do tempo. Então, veja, para fazer um comparativo, no gráfico de pizza, a importância aqui é a porcentagem, o tamanho da região aqui comparado com a porcentagem. Então, aqui o fator tempo não importa, não é essa análise que nós vamos fazer, e sim um comparativo das regiões, no caso aqui das regiões do país. Já o gráfico de linha, ele traz uma característica do tempo.
à medida que o tempo passa, vamos ver qual é o comportamento do crescimento do coronavírus no país. Observe, começou lá em 26 de fevereiro, lá embaixo a curva, e ela veio crescendo, algumas quedas, uma subida repentina. Isso não se deve a que houve menos casos, mas provavelmente às testagens, porque se as testagens fossem mais uniformes, provavelmente essa curva seria mais uniforme, não haveria esses saltos bruscos aqui. Essas informações que a gente tem que aprender, que são informações que o gráfico nos traz, que são as interpretações. Esse é o papel da estatística: interpretação, análise, construção e coleta de gráficos. Muito bem, para encerrar esta aula, um exemplo de como determinar o ângulo de um setor, como nós falamos há instantes atrás. Aqui nós temos, só para exemplificar, esse gráfico não é necessariamente verdadeiro, isso aqui é apenas uma situação hipotética. Temos aqui um gráfico de setor mostrando os casos em 3 cidades da região sul-fluminense. A parte laranja representa a porcentagem de casos que é da cidade de Barra Mansa, com 35% dos casos, enquanto que Barra do Piraí, 20%. E Volta Redonda concentra a maior parte, 45%. Mas vamos lá, o objetivo nosso é calcular o ângulo central de cada setor. Vamos começar primeiro por Barra do Piraí. Então, nós temos aqui a parte azul que representa os casos de Barra do Piraí. Eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo de X. Quanto vale esse ângulo? Nós vamos trabalhar com um assunto que vocês já estudaram lá no 7º ano, que é proporcionalidade. E a proporcionalidade vai gerar uma regrinha de 3 que vai nos permitir a calcular esse ângulo. Então, como nós vamos trabalhar com essa proporcionalidade? O ângulo é proporcional ao percentual. De que forma? Imagine, 20% é essa região. Se Barra do Piraí contemplasse todos os casos, então Barra Mansa teria 0% e Volta Redonda também teria 0%. Assim, a região dos casos representados aqui no gráfico seria todo o setor, ou melhor, todo o círculo, que seria 100%. E aí o ângulo desse setor seria uma volta completa, isto é, 360 graus. Numa representação de 100%, isso vai corresponder a um ângulo total de 360 graus. Portanto, para essa região de Barra do Piraí, que representa 20%, qual será o ângulo dessa região? X. Então, nós podemos traduzir essa situação para uma regrinha de 3 e descobrir o X por aqui. Vocês devem estar lembrados como resolve isso. É só montar a proporção. Isto é, 100 está para 20, assim como 360 está para X. Podemos, de imediato, para facilitar o nosso cálculo, simplificar o zero com o zero na própria fração. Lembrando também, eu não sei se vocês já viram isso, que numa igualdade entre frações, a gente pode simplificar na própria fração ou numerador com numerador. Isso também é válido, mas só para a igualdade, só para uma proporção. Então, eu posso simplificar tanto aqui, na própria fração, como numerador com denominador, como numerador de uma com o numerador da outra, ou denominador de uma com o denominador da outra. Assim, eu cortei o zero aqui, que significa dividir por 10. Também, se eu pegar esse zero, eu posso cortar com o zero do lado de cá, que significa que eu estou dividindo por 10 os numeradores. Então, o que sobrou, eu multiplico cruzado, lembrando da propriedade das proporções. E aí, então, nós teremos, sobrou aqui 1 e aqui x. 1 vezes x, x. E do outro lado, vai ficar 2 vezes 36, que é 72. Portanto, nós descobrimos esse ângulo. Esse ângulo corresponde a 72 graus.
Vamos ver agora o ângulo que representa a parte de volta redonda. A parte de volta redonda é esse ângulo aqui. Podemos chamá-lo de Y. E aí nós vamos fazer a mesma regra de 3 para obter, só que os valores agora são outros, mas o princípio é o mesmo, isto é, nós podemos fazer 100%, seria tudo, o círculo todo, que corresponde a um ângulo central total de 360, então podemos escrever aqui 100% corresponde a um ângulo central total, que é 360 graus. E a porcentagem representada por volta redonda, que é 45%, vai corresponder a um ângulo central Y. Aqui está a montagem da regra de 3. 100 está para 45, assim como 360 está para Y. Como eu falei no caso anterior, podemos simplificar o numerador com o numerador, cortando os zeros. Agora, a gente multiplica. Podemos simplificar aqui ainda por 5, né? Se quisermos, para facilitar os nossos cálculos, por 5 dá 2 e por 5 dá 9. Agora não simplifica mais. Se bem que esse 2 simplifica com 36 do outro lado. Se você quiser simplificar, tá bom. Se não quiser simplificar, você pode multiplicar direto. Depois você vai simplificar no final. Essa é a diferença. Ou você simplifica aqui, ou você simplifica no final. É uma questão de escolha. Se você simplificar agora, a vantagem é que você não vai precisar fazer muita conta. Ó. Por 2 dá 1 e 36 por 2 dá 18. Pronto, o que sobrou agora você multiplica y vezes 1, que é y, e 18 vezes 9, que é 162 graus. Então, esse ângulo aqui, o y, como nós acabamos de calcular, 162 graus. Se você olhar bem, você vai ver que faz todo sentido, porque meia volta seria mais ou menos aqui, o ângulo seria de 180. Então, esse ângulo aqui é menor que 180, 162, bem razoável. Muito bem, então assim a gente calcula o ângulo central de qualquer setor. Eu não vou fazer aqui o de Barra Mansa, porque o raciocínio é o mesmo e vocês já entenderam o processo, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.